embaixo eu tenho uma impedância de terceira ordem também, uma equação de terceira ordem, porque esse S aqui vai multiplicar com esse S ao quadrado. Então, beleza. O expoente do numerador é menor ou igual que o expoente do denominador. Própria, né? Só que assim, quando eu estou fazendo, porque eu devo estar errando alguma coisa, cara. Quando eu estou fazendo, eu estou achando o numerador com o maior número de Grau. grau, com um grau maior. Aí tá estranho, sabe? Eu não Sabe o sei. que pode ser? Hum. Porque aí no numerador, quando eu estava fazendo, ia direto pro... Ah, mas é impedância, né? Então inverte. Ele substitui a impedância por isso aqui. Eu não entendi por que ele faz esse 1 menos K sobre D sobre K, 1 menos K sobre 1 KD menos K. Ah, é porque ele faz isso sempre que ele quer soft joint. Porque ele tem um ceia. Entendi. Porque ele fala que a força do ceia ser sempre essa equaçãozinha aí, e ele leva em consideração o fato de que a stiffness que o ceia pode ter varia de um range de 0 até o próprio stiffness da mola que compõe o ceia. Então, por Sim. isso que fica essa razão. Mas assim, eu entendo que ele colocou essa razão, mas não faz sentido para mim ele colocar isso como um limitador, porque a conclusão que ele chega é essa, né? Que de fato a mola que você está querendo emular tem que ser menor que a mola real. Sim, talvez ele coloque isso como limitador, considerando que é um parâmetro de passividade também. Porque eu acho que se a mola que for emulada tiver uma rigidez maior, você vai estar colocando mais energia no sistema, não vai? É porque no meu tratamento, cara, eu não tô usando impedância, estou usando admitância mesmo. No fundo, ele usa uma impedância linear, então uma é o inverso da outra mesmo. E eu também não uso sé, exatamente. Eu não uso atuador elástico. Talvez esse atuador elástico... isso é uma verdade, né? O que é conhecido, é sabido, que o atuador elástico em sé, ele aumenta a sua banda, né? Sim. Porque por conta do comportamento dinâmico dele, ele acaba colocando um controle, digamos assim, uma complacência passiva, né? Funcional. No seu sistema, aumentando assim. Em teoria eu sei o que isso significa, mas eu ia até perguntar no grupo hoje o que seria esse negócio de bandwidth que ele sempre fala que precisa ter. Cara, eu demorei anos para entender isso, mas é muito trivial. Ô, Gustavo, só uma observação. Hum. Você faz a admitância, se você for destrinchar ela, em cima você vai ter sempre a dinâmica da interação com o ambiente. Embaixo você tem a equação dinâmica que você quer que a interação tenha, né? Como é que é isso? Peraí, repete. Sim, o que eu estava fazendo, eu não consigo. Eu posso explicar depois também, para o pessoal não ficar perdido. É que tem a ver com o tema de hoje também, né? Tem a ver. Deixa eu já compartilhar aqui. Bom, pessoal, seja todo mundo bem-vindo aí. Boa tarde. Boa tarde. Vitor, Ricardo, bem-vindos aí. Não sei, teve alguém aqui que não leu o trabalho? Não é um problema, é só para saber a velocidade que a gente vai lidar com as coisas. Alguém que leu, mas não entendeu alguma coisa e ficou completamente perdido. Às vezes a gente não entende uma palavra e essa palavra faz toda a diferença, né? É porque eu acho que a Tauana está no terceiro de mecânica, já está fazendo modelagem, né? O Vitor, eu acho que é da Comp, e você não tem modelagem. Vai ser um pouco... Mas, basicamente, enquanto eu abro um negócio aqui, deixa eu ver, enquanto eu abro um negócio aqui, acho que a gente pode... Bom, a grande área que esse trabalho se encontra é na área de controle de interação, que a gente estava comentando, né? O controle de interação, ele nada mais é do que regular, ele tenta regular a maneira que o usuário, o robô, né, consegue trabalhar. Espera que eu estou me perdendo aqui. Então, assim, ó, a ideia principal de todo controle de interação
é que a gente consiga... o Icaro vai fazer as considerações dele também, mas a ideia do controle de interação, basicamente, é assim, como que eu consigo fazer com que o meu robô tenha um contato com o ambiente que ele seja duas coisas. Antes de mais nada, estável, e a segunda coisa que a gente chama é ter bom desempenho. Esse trabalho que a gente vai discutir hoje, ele é um trabalho que ele só se interessa na estabilidade, né? Como a gente está falando de controle, muita coisa vai ficar, assim, a teoria de controle, ela não é difícil, bom, ela é difícil, mas não dá para fazer em 10 minutos um apanhado geralzão, assim, sabe? Porque, assim, a gente vai fazer, mas envolve muita coisa antes até chegar lá, né? Mas, enfim. Igor, você quer comentar um pouco sobre a área? Enfim, quem quiser fazer. Eu queria comentar que, sobre o paper mais geral, assim, não sei se chegaram a googlar sobre esse paper, mas a primeira vez que eu pesquisei a respeito dele, eu achei 4 papers, basicamente falando a mesma coisa. Nunca entendi direito qual que é a diferença de um para o outro. Então, eles meio que publicaram esse paper que o Gustavo, eu acho que parece que foi o primeiro, foi em 1986, depois outro em 1987, mas parecia que eles estavam sempre falando a mesma coisa. Sabe, Gustavo, a diferença? Você fala dos mesmos autores ou não? Mesmos autores. Tá, é porque assim, esse trabalho que a gente está vendo, que está aqui, ele foi publicado numa revista, acho que numa conferência, na verdade, eu não me lembro. Aí, tem um outro trabalho que é muito parecido desses caras aqui mesmo, do Effinger e do Searing, que ele foi para uma revista, então acaba que tem umas coisinhas a mais, um formatinho diferente. Mas tem um segundo trabalho deles, que eles vão, eu vou até comentar isso, né? Eles vão lhe trazer mais elementos para analisar, né? Então, vamos entrar nessa... pessoal, é um grupo, hoje eu estou responsável por levar a discussão, mas a gente pode parar para fazer perguntas e tirar dúvidas assim que vocês estiverem afim, tá? E o Ícaro também, que trabalha com essa área, pode, a qualquer momento, fazer incisões, beleza? Eu só queria passar um slide aqui, porque tudo que a gente vai falar, de uma maneira ou de outra, ela vai se originar, e a maneira que ele vai lidar começa com modelagem. E quando a gente fala modelagem, esse todo mundo aqui sabe, eu sei disso porque todo mundo passou na FUVEST, né, graças a Deus. Segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, ela vai gerar para a gente uma equação diferencial que vai descrever o movimento daquele corpo. Aí tem um pequeno problema, que é o seguinte. Imagina que você tem um corpo no espaço, certo? Uma massa qualquer. Essa massa, ele pode ter, se você pensar, por exemplo, numa grande linguiça, numa barra de aço, você vai apertar ela tem uma certa rigidez e intrinsecamente ela tem um certo amortecimento, ou por conta de onde ela está apoiada, vai ter também um amortecimento. Enfim, a gente chama essa análise de análise por parâmetros concentrados. Na graduação é o parâmetro que a gente mais usa. Significa que eu vou pegar todo o comportamento de massa e colocar nesse elemento que é só uma massa. Então, essa massa M que vocês estão vendo na tela, ela é uma massa rígida, ela não deforma virtualmente, certo? E aí eu vou pegar todo o comportamento de rigidez e vou colocar numa massa, numa mola, uma mola K, certo? Então, essa mola K, ela não tem massa, mas ela tem todo o comportamento do meu corpo, eu estou simplificando e colocando nessa mola K e todo o amortecimento nesse amortecedor B. E aí, se você quer colocar esse cara de uma posição X para uma posição X1, a gente chama que esse tipo de atuação é controle de posição, que a gente fala. E ele surgiu com a robótica, né? Assim, controlar a posição das coisas é muito mais antigo do que isso, né? Mas, porque a teoria de controle vem antes da robótica, mas em robótica é um dos problemas, digamos assim, que está mais dominado. Ele teve soluções anteriores. Ainda tem gente pesquisando isso, mas por outros motivos. Agora, existe um outro... aí, esse cara, ele vai ter um comportamento, né, características intrínsecas dele, que a gente chama de frequência natural, isso vocês devem lembrar do lado da física.
a frequência natural para um mola amortecedor é a raiz da toda a rigidez sobre toda a sua massa. E esse cara na direita, o zeta, ele é o coeficiente de amortecimento. Oh, droga, apertei o botão errado. Ele é o coeficiente de amortecimento. Isso significa que ele vai dar uma sensação para a gente do quanto aquele sistema está dissipando energia. E isso é importante para a estabilidade, porque se vocês se lembram lá da física, se você tentar vibrar o teu sistema na frequência natural, ele vai para o infinito a amplitude, né? Enfim. E aí, tem algumas vezes que você quer entrar em contato com o ambiente. Então, o teu ambiente pode ser, por exemplo, no meu caso, uma tarefa de montagem, encaixar uma peça na outra. Então, eu posso modelar o meu ambiente, por exemplo, ou extremamente rígido, que é o que vai falar no paper, ou dar um comportamento de mola. Isso significa que a velocidade em que ele se deforma é desprezível. Ou eu posso dar um comportamento mola amortecedor, como eu estou colocando aqui no meu slide. Enfim, o problema do contato é que, se eu fizer bem o meu controle de posição, lembra que o meu controle de posição é só o meu corpo, certo? Colocar o meu corpo onde eu quero, isso é controle de posição. Quando eu coloco um ambiente, eu tenho algumas situações para lidar com isso. E quando a gente fala de controle de interação, eu não estou imaginando o ambiente como algo que eu posso desprezar. Então, por exemplo, tarefas que envolvem contato e que a gente não usa controle de interação. São aquelas tarefas de, por exemplo, paletização. Chega uma peça, o robô põe num lugar. Chega na outra peça, ele põe em outro lugar. Por quê? Porque aquela massa que ele vai manipular, o robô pode colocar a posição dele, forçar aquela posição, que aí tudo bem, o sistema vai funcionar. Agora, quando eu vou montar uma peça na outra, para quem fez metrologia, né, você tem os acabamentos ali, né, de encaixar uma peça na outra. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, por exemplo, é diferente você, vamos falar assim, você montar um parafuso numa porca do que você colocar um sabonete numa caixa. Certo? Por quê? Porque as tolerâncias do sabonete na caixa são tão... não tem precisão aquilo ali. Se você errar 1 milímetro, você vai acertar o sabonete. Já o parafuso, ou um sistema eixo-furo, você tem que acertar muito bem a posição. E o problema é que o meu robô, ele não tem a precisão de posição que eu precisaria para montar esse sistema. Que nem a gente também não tem essa precisão, mas a gente monta. Por quê? Porque a gente encaixa, percebe que não conseguiu, e a gente vai fazendo movimentos de tal maneira que a gente encaixa, vai corrigindo. Isso é uma tarefa de controle de interação. Você está controlando como que o robô vai lidar com aquelas forças que estão surgindo por conta da interação. E isso é um problema, porque se o meu controle de posição está totalmente dominado, normalmente eu não sei quem é o meu ambiente, ou quais são os parâmetros do meu ambiente. E eu quero controlar essa interação. O que acontece é que, no fim das contas, a minha frequência natural e o meu amortecimento, eles mudam. Simplesmente porque o meu sistema... É só aplicar a segunda lei de Newton, vocês vão ver que vocês vão chegar nesses parâmetros. Então, pelo somatório de forças, a gente está incorporando uma dinâmica que não é nossa, que não é do robô só. E isso é um problema. Tudo bem? Alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo. Gustavo, só uma observação. O robô, ele é KMB, né? Então, ele tem uma máxima rigidez e um amortecimento. Aí, nesse caso, o ambiente, ele só tem um amortecimento e uma rigidez. O ambiente, ele só teria uma massa se ele se mexesse? Não, não necessariamente. No fundo, Ícaro, modelar o ambiente é uma tarefa relativamente árdua, porém, ela vai muito daquilo que você está querendo, assim. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pegar um pedaço maciço de ferro, aquele pedaço maciço de ferro, você pode modelar ele como, por exemplo, um ambiente de restrição cinemática. O que é um ambiente de restrição cinemática? É esse primeiro caso do paper aqui. Quando o teu ambiente ele não deforma, porque a deformação é tão pequena que já não importa, certo? Agora, por exemplo, você pega uma mola, certo? E você vai deformar ela bem pouquinho, ou seja, você está trabalhando na região linear ainda. Então, a deformação dessa mola, como o amortecimento dela é muito baixo,
ela tem deformação, comportamento elástico, mas ela não tem a velocidade com que ela deforma é baixa. Então, no fundo significa Kx é muito maior que Bx ponto, entendeu? Sim. Então, o teu Bx ponto, se você somar ele ou não, não vai fazer diferença, porque ele é muito pequeno. Ele é 1%, 0,5%, entende? Agora, quando você está trabalhando, por exemplo, com, um tornozelo de ser humano, que é o que você faz, né? Uhum. Aí o teu ambiente, não, o teu ambiente vai ter que ter, inclusive, ela é não linear, né? Esses ambientes esses parâmetros do ambiente são não lineares. Eu notei também que alguns trabalhos, em vez de modelar o ambiente com uma rigidez muito alta, eles pegam e só falam que, tipo, eles adicionam uma, como é que eles chamam? Restrição holomônica. Holonômico. Isso, eles colocam esses negócios. Uhum. Poxa, eles já dispensam a parte de modelar o ambiente, só fala que o robô não vai conseguir se mexer naquele eixo ou naquele plano, porque tem alguma coisa ali que impede. Isso. Cara, essa é uma coisa que é uma falha no meu entendimento. Eu preciso dar um pouquinho mais para poder explicar. Mas basicamente é isso, né? Quando você, se eu não me engano, um holonômico, posso estar errado, né? Para a gravação, mas o holonômico é quando você tem as restrições na posição, mas não tem na velocidade ou vice-versa. Enfim, não me lembro exatamente. Aham. Bom, então, assim, esse trabalho é de 86. Então, assim, uma coisa que a gente precisa tá em mente é que quando a robótica surgiu, lá na década de 60, ela surgiu pensando em controle de interação já. Apesar de ter evoluído muito nos últimos anos, ela já surgiu nesse sentido. Mas foi só na década de 80 que começaram a surgir as técnicas melhores para isso, certo? Então, tudo começa de maneira mais robusta com o tal de Whitney, que inclusive ele cita aqui, né? É um dos trabalhos que ele cita. Então, esse foi a primeira revisão de controle de força que a gente teve em 85. E esse cara, esse Whitney, ele é meio que um dinossauro dessa área. Ele não é tão famoso mais, né? Ele é famoso da geração que veio depois, mas para a gente ele já está muito lá atrás. Agora, para a gente ainda fala bastante do Hilbert, do Mason e do Hogan, né? Ele não cita aqui, eu acho. Mas, Não. enfim, de qualquer maneira, só para vocês terem uma ideia, né, para o pessoal que não conhece nenhum desses nomes, o Hilbert é o presidente da Boston Dynamics, que é aquela empresa americana que faz o Atlas, o Spot, aqueles robôs que são famosos na internet, né? Enfim. Opa, Gustavo, esse Craig JJ é o do livro? Isso, ele da foi orientador graduação? do Hilbert, exato. Ah, saquei. Então ele também é famoso nesse contexto de controle de interação, assim. Aqui não cabe muito a gente discutir e explicar as diferenças, mas eu posso dar uma ideia geral. Essa técnica que eles propuseram foi uma das primeiras que ainda são utilizadas hoje em dia, né, a de 81, e eles chamam de controle híbrido, porque é o seguinte, eles se apoiam na ideia de que toda tarefa ela tem restrições naturais. Então, por exemplo, imagina que você quer polir uma parede, certo? Uhum. Se você quer polir uma parede, você tem que controlar a força na perpendicular e velocidade nas paralelas aqui, entende? Uhum. E aí ele chama isso de controle híbrido. E toda tarefa, se você pensar, encaixe, rosqueamento, boa parte delas, teoricamente, por exemplo, para um robô bípede, você tem que controlar a força no pisar e velocidade na translação, entendeu? Uhum. Historicamente, o que aparece é que esse controlador híbrido ele tem problemas de instabilidade, porque controlar força e posição você não tem a mesma grandeza. Tem até um editorial bacana que a gente pode ler um dia. Uhum. Mas o pessoal dá um jeito, às vezes, eu já fiz isso também. A ideia é boa. A ideia de você separar por utilizar as restrições naturais ou criar restrições artificiais, como eles falam, é boa para diminuir o teu problema. Você diminui a quantidade de coisas que você tem que fazer e fica mais fácil de controlar. Uhum. Legal. Legal. Mas, assim, o Craig em si, ele foi orientador do Hilbert, mas ele, em si, ele nunca publicou mais nada nessa área. Pode ter algum outro paper daquela época, mas quem publicou depois foi o Hilbert, né, que ficou mais famoso. Uhum. Bom, então, essa é a motivação, né? Então, o problema é que, como eu não sei, né, eu dizia lá das duas massinhas, assim, a massinha encostando no ambiente.
Como eu não sei qual que é o ambiente que eu vou tocar, a gente tem um problema de estabilidade aí, de sistemas dinâmicos. Dependendo como eu estiver esperando e encontrar e tocar no ambiente, eu posso entrar numa estabilidade, né? Então, muito bem. Deixa eu ver o que eu posso comentar aqui. Uma coisa interessante é que esse trabalho, ele analisa loops de controle de força, e isso é uma coisa que historicamente é um pouco diferente, né? Controle de força é a gente fechar a malha na força, e controle de interação a gente não fecha a malha na força. Tem outras regras aí, mas vamos falar sobre controle de força. Uma coisa que eu queria comentar, só para diferenciar também, existe uma diferença entre o que a gente chama de controle ativo de força e controle passivo de força. E nós, seres humanos, fazemos os dois. Então, o controle ativo é quando a tua ação de controle, quando a decisão que você vai, o torque que você vai colocar no seu motor passa pelo teu loop de controle. Então, por exemplo, quando você fala, vou pegar um copo, aí você vai lá e pega um copo, ou você vai manusear um ovo, coisas desse tipo. Então, essas são tarefas ativas, elas passam pelo seu cérebro e você controla elas de alguma maneira. Mesma coisa no robô. O controle passivo, que na verdade foi uma das primeiras soluções, e elas são bastante utilizadas na indústria até hoje, o controle passivo é quando você não tem a tomada de decisão passando pelo teu cérebro, pelo teu controlador. Isso significa, por exemplo, para nós seres humanos, é a própria elasticidade da nossa mão. Né? A nossa mão, quando pega um copo ou pega um garfo, você percebe que a tua pele deforma. E essa deformação você não ficou pensando para acontecer, né? E isso é mais ou menos uma ideia que o Ícaro trabalha hoje, né? Que é a ideia do controle que a gente chama por atuadores elásticos, né? Então, você, além do motor, você coloca uma outra mola para que essa mola aumente a sua largura de banda. Eu gosto de pensar em termos de robô industrial também. Por exemplo, o controle ativo seria o robô pegar uma peça e ele saber a força que ele está fazendo na peça e controlar. E o passivo, eu gosto de imaginar que você só colocou, por exemplo, uma espuma na mão do robô para quando ele apertar, ele não estragar a peça. Isso, exatamente. E hoje em dia tem se investido bastante em sensores táteis, que a gente fala, que seria tentar simular essa sensação que a gente tem nos nossos dedos, né? Sensores que, enfim, estamos entrando em outros detalhes aqui. Bom, aqui nesse trabalho ele vai analisar 3 problemas, depois eles publicam um segundo paper, que inclusive a gente vai ler daqui algumas semanas, em que eles analisam outros problemas. Hoje eles vão analisar a estrutura do robô, o sensor de força que você coloca e a... Quer ver? Acho que eu tenho nos meus slides aqui. Então, ó, se a gente olhar no robô aqui esse laranja é um robô, certo? E acho que está todo mundo vendo esse fio aqui, né, que está chegando daqui, e ele para aqui, né? Significa que esse cara aqui na ponta dele é um sensor de força. Por isso que ele está em série com o robô, né? Então, tudo que o robô tocar está depois do sensor e o robô está sempre antes do sensor, beleza? Essa é a ideia. Esse cara tem várias vantagens, mas eu só vou confundir se eu ficar explicando o que é. Beleza. Aí ele fala, inclusive, aqui, né, que ele não vai, ele vai negligenciar a descontinuidade e vai estudar sistemas só lineares. Então, por exemplo, essa tarefa que está na tela aqui, do robô ter uma certa distância e se transladar para entrar em contato, significa que antes do contato eu tenho velocidade e posição que não são iguais no ambiente. E isso é descontínuo. É não linear por definição, certo? Isso é um problema. Tem vários outros problemas, né? Então, por exemplo, se o tempo de aquisição de dados é um fator, filtro, se você coloca algum tipo de filtro é um fator, vários problemas, né? Enfim. Tá. Aí, o primeiro modelo que ele apresenta é o modelo de corpo rígido, né? Então, assim, ele está assumindo que a peça, ela é extremamente rígida, então o meu robô, ele vai ter uma massa, um amortecimento, esse F aqui é a força de atuação, então, por exemplo,
Em vez de pensar no caso circular de um motor circular, né, de um motor rotativo, você coloca no motor linear, por exemplo, só para você ter uma ideia. E aí, esse KS e o BS são a rigidez e o amortecimento do sensor de força, que isso daí é tabelado. Se você entrar lá no fabricante, ele te dá essas informações, quem são esses valores, tá? E aí, ele fecha a malha, claramente, né? Então, já que esse cara aqui nunca vai ter descontinuidade e não entrar em contato, a força desejada aqui, a força de contato, aqui você tem o teu controlador, que ele vai usar só um proporcional, aqui ele vai usar a malha mesmo, né? Essa função transferência aqui, e o ambiente aqui que ele assumiu como um KS, né? No caso aqui é o sensor. Ele tinha colocado mais um BS aqui, mas tudo bem, ficou... Só para dar uma dica para a galera, essa equação que ele chega aqui é a equação de malha aberta, ou seja, é só a equação desse bloquinho, e você chega nela através de pegar esse corpo que está aqui em cima, aplicar a segunda lei de Newton e equacionar ela. Aí você vai chegar na equação diferencial, que descreve esse movimento, depois você aplica a transformada Laplace, isola as variáveis e você chega nesse cara aqui. Certo? Bom, aí o que ele fala? Ele fala que a força de contato é um modelo, então você sabe, você tem que conhecer, né, perdão, o teu ambiente, mas o teu ambiente significa o quê? Que a força de contato vai ser a própria deformação do robô, porque se o robô está em contato com o ambiente através da mola, enquanto a mola deformada do sensor, né, tanto que ele coloca KS, vezes a posição do robô, você tem a força de contato. E aí no atuador dele, ele só coloca um proporcional entre a força desejada e a força de contato, e acha a equação resultante dessa parada. Então, você chega numa equação que em cima é um ganho estático, embaixo é uma equação de segunda ordem, e esse cara aqui, normalmente, ele tem esse lugar das raízes. Para a galera que nunca viu o lugar das raízes, eu só vou explicar o seguinte. Muita coisa, acho que quem fez já controle entende que é muita coisa para explicar para chegar aqui. Então, o truque se você cruzar o eixo Y para o lado direito, é instável. Se você ficar para o lado esquerdo, é belezinha. É estável, tá? Acho que é a única coisa que eu quero falar sobre isso agora. Se alguém tiver alguma maneira de quiser explicar, só falar. Gustavo, eu tenho uma dúvida. Porque quando você fala sobre robô manipulador, mais para aplicação industrial, de mais força, etc., eu vejo que faz sentido você ter um sensor na ponta de ferramenta de força. Esse sensor ser realmente algo, um corpo com uma dinâmica própria. Então, ele tem um amortecimento, ele tem uma rigidez. Mas, por exemplo, se eu quero só tentar medir a força de contato entre o humano e o robô, por exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, um sensor piezo resistivo, não tenho mais essa dinâmica KS e PS de um sensor. Eu tenho outra dinâmica. Nem sei como colocar isso na equação. Eu acho que nem considera essa dinâmica na equação, só pega a leitura em voo, fala e vê a conversão lá pelas equações do datasheet e fala que aquilo é a força de interação. Cara, a questão tirar a dinâmica do sensor. Oi? Tirar a dinâmica do sensor e falar que eu já tenho uma leitura da força de interação, muda muito essa teoria? Não, é a mesma. O que vai mudar é o valor de KS, porque perceba, você está falando em como medir força. Só que dependente do que você colocar ali para medir força, é um elemento mecânico. Então ele tem uma rigidez. Entende? Sim, mas é que às vezes essa rigidez ela não se manifesta em deslocamento, mas, por exemplo, em variação na resistência, por exemplo, do componente. Não, Ele vai variar a tensão. Não, mas a variação no caso específico do piezo, você só mede força se ele deformar. Então você tem uma deformação ali, um XR acontecendo ali. Mas não é por pressão esse XR? Não, a pressão é a força distribuída naquela área do piezo que vai fazer ele aumentar ou diminuir o tamanho. Isso também é uma deformação. Mas independente de qualquer coisa, você não pluga o teu sensor direto no piezo. Você vai ter outros elementos mecânicos que vão garantir, né, por mais que você torça ali o teu sensor, que vão garantir só a translação, por exemplo,
E esses caras também têm rigidez. Então, o certo é você montar o teu sensor e, no final, você medir a rigidez equivalente dele, entendeu? Aham. No fundo, a dúvida seria, e os elementos que não são baseados no princípio de deslocamento? Então, se eu tiver um sistema de câmera e de uma aquisição de posição muito preciso. Tá. Aí você não vai ter essa dinâmica do sensor, de fato. Você vai tirar essa rigidez aqui. Mas pelo que eu vi, o sensor não influencia muito. O que ferra o sistema é o robôzinho, né? Isso, é o que mais atrapalha. Até porque, nos papers mais novos, o pessoal não costuma levar em conta a rigidez do sensor. Normalmente ele é meio equivalente, assim, você meio que leva em conta no robô. Até porque beleza. é bem alta, normalmente a rigidez é bem alta, se comparado com o sistema. Porque para estudar, eu li esses papers dos anos 90, em que os sensores de força eram mais mecânicos, etc. Aí, para ver a aplicação recente, o pessoal simplesmente sumiu com esse sensor de força, em alguns casos. Fiquei perdido. Beleza. Obrigado. Nada. Bom, então, se a gente, do jeito que a análise que ele fez, o que significa essa seta, né? Essa seta, ela vai para cima e para baixo ao mesmo tempo, porque essa equação aqui embaixo, ó, ela tem duas raízes, né? A gente chama isso de polo. Então, se eu achar os polos aqui, ou seja, uma equação de segundo grau, ele tem duas raízes, e como todos os valores aqui, MR, BR, BS, KS, KF, são positivos, as raízes aqui são imaginárias. Por isso que aqui a gente está no eixo X real e o eixo Y imaginário. Então, se eu variar o valor de KS, de KF, perdão, que é o valor que está aqui, ó, do controlador dele, que eu estou colocando, que eu posso escolher, porque, veja, o meu controlador eu posso escolher qual que vai ser o ganho dele, mas a rigidez do meu sensor é uma só, né? Então, conforme eu aumento esse KF, esses polos que estão aqui, eles vão deslocando. E quando não importa o valor de KF, você percebe que ele coloca essas setas porque eles só vão para cima, os polos só vão para cima ou para baixo. E vai estar sempre no lado esquerdo. Então, tranquilo. Se você chegar no caso, então, que a rigidez da tua peça, ela é muito maior do que a rigidez do teu sensor e do teu robô, provavelmente você está numa situação estável. Mas não é bem isso, tá? Não é bem isso, mas tudo bem. Bom, aí, o segundo trabalho, a segunda análise que ele faz o seguinte, ó, ele pega o robô igualzinho, o sensor igualzinho, e ele conecta, ele fala que a peça de trabalho, ela tem uma dinâmica agora. Então, o quanto ela deformava, eu não estou mais desprezando, eu estou levando em conta. E essa é a dificuldade de modelagem, né? É você saber o que desprezar e o que não desprezar. Então, ele coloca, simplesmente porque molas e amortecedores precisam estar conectados em massas, ele coloca uma massa aqui da peça, tudo bem, não tem problema nenhum isso, né? E aí ele fecha, faz as equações de segunda lei de Newton para a peça e para o robô. Aí ele vai encontrar uma relação entre a posição do robô e a força do atuador aqui, que você escolhe, e a força da peça e a força do atuador. Então, eles embaixo é um polinômio de quarta ordem, significa 4 raízes, e em cima, se você olhar o robô, ele é uma de segunda ordem, se você olhar a peça, ela está enxergando a primeira ordem. São os expoentes de S, né? Primeira ou segunda ordem. Bom, mesma coisa, fica só do lado esquerdo, porque os zeros, que são os caras aqui em cima, que definem, né? Também estão aqui, então, tranquilo. Ele mostra essa equação. A tua peça, significa a tua peça, só ela não vai causar instabilidade no teu sistema. Uma coisa importante, como eu disse no começo, é que ele está assumindo que o robô já está em contato com o ambiente, tá bom? Então, é como se eu fosse lá no olho, encostasse, e aí apertasse play. Aí vai começar a força que eu quero controlar. Normalmente não é essa situação que você tem. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Mas é o caso da reabilitação, normalmente. Então, quando o robô ele começa a funcionar, às vezes a pessoa já está montada nele, né? Então, nem sempre é uma hipótese ruim. Muito bem.
Aqui eu queria só salientar, né, para a galera que já fez controle, que ele soma essas duas funções de transferência, porque ele está assumindo um comportamento linear, né? Então, eu estou assumindo que são pequenos deslocamentos e parâmetros concentrados, invariantes no tempo, aí eu posso somar esses caras. Tudo bem, aí ele faz mais uma coisa, agora ele vai incluir a dinâmica do robô. Então, em vez do robô ser só esse cara aqui atrás, ser uma massa só, agora ele tem como se fosse assim, aquela peça dele pode, como um todo, deformar a dinâmica toda do robô, né? Então, se o teu robô é um bracinho reto, ele pode ter alguma deformação ali. Na verdade, ele tem infinitos graus de liberdade, porque nenhum corpo é infinitamente rígido, e todo corpo de massa distribuída, ele tem infinitos graus de liberdade. Aqui, como os sistemas mecânicos trabalham em frequências de funcionamento baixas, se comparados a sistemas elétricos, por exemplo, a gente nunca leva em conta, normalmente não leva em conta o segundo, terceiro, ou, sei lá, acima do terceiro modo de vibrar. E aí o pessoal que trabalha com vibração pode dar uns toques também. Mas qual que é a ideia? Como as frequências de funcionamento são baixas, por isso que normalmente tarefa de controle de interação em baixa velocidade, eu só levo os primeiros modos de vibração, e isso ajuda na modelagem, certo? E modo de vibrar é outra matéria que vocês vão ter. Bom, e aí ele coloca mais um cara aqui, que vai ser a moral da história, que se eu aumentar o ganho do meu controlador, até um certo momento, eu vou estar... deixa eu fazer um negócio aqui. Até certo momento, vamos supor que eu escolho o valor do ganho zero, né? Aí eu começo sempre nesses caras no X aqui, certo? Quando o KF é zero. Aí eu falo o seguinte, não, eu vou aumentar um pouquinho. Aí eu ando um pouquinho, aqui ando um pouquinho, aqui... Todo mundo anda um pouquinho, entendeu? Porque eu aumentei o valor do meu ganho. E por que aumentar o valor do ganho é interessante? Porque eu faço o meu sistema ser mais rápido. Então, normalmente, o que você, como engenheiro, quer? Você quer um sistema que seja rápido e que ele chegue na resposta e estabilize na resposta muito rápido. Normalmente, isso significa aumentar os ganhos. Conforme você vai aumentando, apesar que todo mundo aqui para a esquerda vai ficar sempre do lado esquerdo, esses caras aqui, vai chegar uma hora que eles vão cruzar o eixo imaginário. E para cá, do lado direito aqui, esse cara é um problema, né? Não posso ir para o lado de cá. A resposta matemática é que no final você vai ter uma exponencial, que em vez de ser negativa, ela é positiva, e ela explode, ela vai para infinito. E a gente não quer que os sistemas vão para infinito, a gente quer que eles vão para um valor definido. Então, o problema é esse, né? Você não pode aumentar o teu ganho infinitamente. Então, perceba que essa figura 10, ela está mais próxima do real, concorda? No mundo real, o meu robô tem dinâmica, o meu sensor tem dinâmica e a minha peça também tem dinâmica. No caso aqui, a peça aqui é rígida, né? Ainda ele não colocou, mas enfim. Perdão, eu estava olhando aqui, né? E a minha figura 7 é a mais próxima do real. Todo mundo tem dinâmica, todo mundo pode contribuir, certo? Então, em algum momento, aquele ganho vai impactar. E aí, cara, o problema é o seguinte, que o teu controlador, a gente chega num caso agora muito interessante, porque perceba o seguinte, né? Para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, não está enxergando isso, mas tenhamos fé, né? O que está acontecendo aqui é um problema clássico de controle, porque, olha, o meu atuador está aqui, ó. Aqui é o meu atuador. E aqui, ó, está o meu sensor. Tá vendo? Isso é um problema que a gente chama de não colocação. Ou seja, eu estou atuando aqui atrás, lendo o valor que eu quero medir lá na frente, e no meio desses dois caras tem uma dinâmica, está mudando no tempo. Vocês percebem isso? Se o meu atuador fosse dentro do sensor de força, era melhor para mim. Por quê? Porque onde eu estou lendo, eu estou atuando também. Então, essa equação aqui que aparece, que ele coloca para a gente, né?
de sexta ordem, terceira ordem, quarta ordem, elas diminuiriam o seu grau. E aí a gente teria um problema mais fácil de tratar. Só que esse nunca é o caso, né? Se você pensar num robô como esse aqui, que é um robô tipicamente industrial, aqui, o atuador, mesmo na posição, perceba que mesmo na posição, eu vou ter, os motores estão aqui, ó, acho que vocês estão vendo, essas caixas pretas, e os meus atuadores, os meus sensores de posição estão aqui, só que a minha peça está aqui na frente, ó, os valores que eu quero controlar. Ou então, melhor ainda, deixa eu falar para o sensor de força, que eu já viajei aqui, né? Os meus motores, eita, os meus motores estão aqui atrás. Os meus motores estão aqui atrás, e o meu sensor de força está aqui na frente, ó. O que isso significa? Que por mais que eu tente controlar a força com que o meu sistema vai apertar o ambiente aqui, eu vou ter uma dinâmica, veja que a minha peça aqui, ó, que é uma caneta, ela tem uma rigidez ali, porque ela é uma caneta de alumínio. Aí eu vou medir um valor de força aqui, para atuar aqui atrás. Percebe? Então, esse é um problema que é muito difícil de contornar, porque tem a ver com a mecânica do meu sistema, e a gente tem que aprender simplesmente a lidar com ele. Ele é um dos problemas, não colocação é um dos problemas que leva a gente a ter esse tipo de dificuldade. Isso não é só da área de interação, é da área de posição, da área de vibração, todo mundo tem esse tipo de problema. Não sei se o Caju, o Caju, você trabalha um pouco com vibração, não trabalha? Sim. Se quiser comentar um pouco sobre isso. Então Peraí, tá dando um eco aqui, né? Deixa eu colocar o... Deixa eu pôr o fone. E aí, melhorou? Alô? Oi? Tá melhor. Tá dando pra ouvir? Sim. Ah, então acho que melhorou, né? Melhorou. Uhum. Então, para vibração, isso é bem marcante, geralmente, porque você tem estruturas contínuas, né? E, por definição, você não vai instrumentar toda a estrutura. Então, no meu caso em particular, tipo, eu sei aonde é que eu estou excitando a estrutura porque o experimento foi montado por mim, né? Mas a ideia dele era simular uma viga vibrando por distúrbios no ambiente. Então, eu não saberia onde é que os distúrbios estão atuando, porque, na verdade, eles estão atuando ao longo da viga toda. Então, na verdade, eu coloco sensores em vários nós ao longo do comprimento, 4 ou 5, e eu vou ter respostas diferentes em cada sensor, por causa em função disso, da colocação e da não colocação. No caso de eu estar atuando exatamente em cima do nó que tem aquele sensor, eu tenho uma resposta, é bem visível no gráfico de função de transferência. Inclusive tem algumas regrinhas de inversão de polo, né? Que dá pico-vale. Se tiver 2 picos seguidos é porque é não colocado, eu não lembro exatamente. Uhum. Mas você consegue ver bem marcante qual o nó que está sendo excitado. No meu caso, como eu cito um nó de cada vez, é bem fácil de ver isso. Agora, se eu tivesse uma situação genérica, assim, real, provavelmente eu teria uma composição. E aí eu teria alguns nós sendo mais ou menos excitados, porque, na verdade, a viga vai estar sendo excitada, tipo, continuamente. Mas aí faz diferença, porque... Inclusive, eu lembro de ter feito na disciplina de controle alguns testes dos sistemas não colocados. É bem mais fácil de eles levarem para instabilidade, né? Bem mais fácil, sim. Então, nesse caso, a estratégia que eu adotei lá, né, que a gente adotou, foi, tipo, aumentar o número de sensores ao longo da viga, porque é uma estrutura contínua, é como se eu estivesse tentando discretizar ela em mais pedaços. Então, eu tenho mais chance de pegar uma resposta daquele sensor que está mais próximo da região sendo excitada. Legal. Essa é uma opção, né? Essa é uma opção bem legal. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala de, por exemplo, sistemas mecânicos, qual que são as frequências que você trabalha de excitação, Caju?
Vai até 1000 Hz. Ah lá, 1000 Hz. Mas assim, quando eu digo vai até 1000 Hz, o teste vai até 1000 Hz. Porque depois disso começava a não fazer nem tanto sentido. Os sensores, a própria estrutura já estava vibrando com muito ruído, muita sujeira. Mas as frequências relevantes mesmo para a viga, os primeiros modos e tal, estão lá, sei lá, 20 a 200 Hz, sabe? Exato. Esse é o ponto. Então, normalmente, estruturas mecânicas, elas têm uma frequência de funcionamento de algumas centenas de hertz, até 1000 hertz algumas, poucos milhares de hertz. Quando você vai para sistemas elétricos, então você está falando de corrente alternada, transformação, aí tudo bem, aí esses sistemas eles trabalham mais rápido, bem mais rápido, sinais elétricos, sinais de sensores e tal. Então, isso é uma das outras coisas que eu queria falar sobre largura de banda hoje, né? Então, se eu falar sobre diagrama de Bode, a galera quem nunca viu não vai entender nada, mas eu vou falar para quem já entendeu qual que é a ideia, né? Então é o seguinte, largura de banda é o seguinte, qual é a frequência em que eu tenho o descolamento de 3 dB? É isso. Essa é a minha largura de banda. O que acontece é o seguinte, por que essa é uma medida importantíssima, mesmo em sistemas mecânicos? Porque a largura de banda nos ajuda a definir quais dinâmicas eu posso desconsiderar. Então, por exemplo, vamos supor, aqui esse gráfico está ruim, mas sei lá, porque aqui está falando 10 Hz, né, que já está dando a frequência, mas deixa eu pegar um gráfico um pouco melhor aqui, sei lá. Um gráfico muito chato. Vou usar esse mesmo, vai, só para explicar. Então, o que acontece, ó? Imagina que o meu decaimento de 3 dB ele está mais ou menos aqui. Então, a minha frequência natural é mais ou menos 20 Hz, 18 Hz ali, sei lá, certo? Minha frequência natural não, minha frequência de corte. É esse cara aqui. Frequência de corte. O que significa isso? Imagina que essa daqui é o diagrama de Bode do teu sistema mecânico. Tá? Aí você vem com o sistema elétrico, e aí quando você faz o diagrama de Bode dele, você percebe que ele tem esse diagrama aqui, ó. Nem apareceu, né? Veja, se você vai trabalhar nessa região de frequências, a frequência do elétrico, que é o laranja, vai importar a dinâmica dele? Não. Exato, por quê? Porque toda frequência que entrar antes dessa daqui, ele vai copiar igualzinho, porque o ganho é 0. Ou seja, ele copia a frequência de entrada, tudo que entra sai. Então, assim, meio que naquela região, você pode desprezar. Por isso que você quer que os sistemas elétricos, normalmente, quando a gente modela, a gente despreza, porque a frequência de corte é tão alta que acaba que só a frequência, os polos dominantes, eles são do sistema mecânico. Não que eles não existam, mas eles não são dominantes. Sacou, Ícaro? Então você quer o que no seu sistema de iteração? Você quer uma largura de banda gigante. Por quê? A parte elétrica, né? Para não influenciar na mecânica. Não só a parte elétrica, mas tô falando, o teu sistema mecânico, o teu sistema de iteração total, você quer que ele tenha uma largura de banda grande. Por quê? Porque uma largura de banda grande significa que ele vai, no intervalo maior, ele vai se comportar do jeito que você quer, copiando a amplitude de entrada para a amplitude de saída. Certo? Porque quando a gente pensa em frequências do ser humano, com exoesqueleto, o robô está grudado na perna do ser humano. Quais são os modos de vibrar da perna? Qual é a frequência a qual a perna está submetida? Geralmente o de caminhar é só meio hertz, é muito baixinho, né? Então, tipo, para interação, eu não vejo... O grande seria 5 hertz, sabe? Talvez. Sim, mas você tem um outro problema. Você tem um problema, por exemplo, de choque. Sim, no chão, né? Vibra choque tudo, é alta frequência, entendeu? Então, quando o ser humano tira o pé e pisa de novo, aquilo ali é um impulso, né? E isso é alta frequência. Então, no fundo, você está excitando o teu controlador a altas frequências também. Sim. Diferente, por exemplo, se você colocar o teu exoesqueleto e fizer o teste da pessoa caminhar sem tirar o pé do chão, sabe quando você vai arrastando, tipo uma múmia, assim? Teoricamente, ali é pro teu controlador levar tranquilo.
Caramba. Faz sentido? Faz sentido. Você quer aumentar a região linear, por assim dizer, né? Isso. Previsível, ou fácil de lidar. Exato. Bacana. E a gente sempre tem um teto, que a gente fala físico, né? Então, o teu hardware mais o teu controlador, eles vão te dar você não pode escolher qualquer valor. É como tá aqui, né? Não é qualquer valor que resolve esse cara. Eu preciso que meu sistema seja estável. E aí vem um problema seguinte, galera, que eu falava, né? Não basta o meu sistema ser estável. Ele tem que ser estável e se comportar da maneira que eu quero. Ou traduzindo em termos de engenharia, o sistema tem que ter a performance que eu quero. Porque não basta o meu sistema falar assim, tudo bem, o meu exoesqueleto aqui, a minha órtese, ela é super estável, muito robusta, você pode dar o choque que você quiser. Só que para você movimentar 30 graus, leva 4 horas. Serve para alguma coisa esse sistema? Não serve, entende? Então, essa que é a ideia, né? Você sempre perdendo estabilidade para ganhar desempenho ou perdendo desempenho para ganhar estabilidade. Então, esse paper eu acho que ele é muito feliz nesse sentido, porque ele mostra para a gente as dificuldades, né? Só para eu poder fechar aqui mesmo e a gente continuar discutindo, nesse daqui ele fala sobre o problema de não colocação, antes do excluir. Quando ele exclui a dinâmica da peça, ainda assim ele é instável. Por quê? Porque o modo de vibrar do robô, para esse modelo que ele mostrou, é mais complexo. Só que tem uma coisa, Ícaro, ele usa controladores de força, que na verdade, Sim. controladores de força, eles são uma classe de controladores de interação, né? E aí você tem os controladores de impedância, os controladores híbridos, que normalmente são controles de posição e força, enfim. E aí aqui ele usa uma frase que eu achei fantástica, ó, que inclusive eu comentei, que ele fala, os efeitos da dinâmica da peça ainda são não claros, né, são desconhecidos. Por quê? Porque a peça, nem sempre ela vai ter um comportamento desse jeito aqui. Então, a gente fala bastante de cirurgia, né, então você tem muita questão de estabilidade quando você está fazendo uma cirurgia, por exemplo, no tórax, sei lá, no tórax não, mas no fígado. Fica muito perto da costela e dos ossos da coluna vertebral e tal, a região, né? E aí, se você está fazendo ali uma cirurgia robótica, e o robô, ele tá ali com o controle de interação dele, tunado, né, escolhido, para só trabalhar bem com o fígado, se por um acaso esse robô encostar numa costela que tem uma rigidez mais alta, ele pode ficar instável e picar o seu paciente, entende? Por isso que geralmente... Pode falar. Por exemplo, no caso de cirurgia robótica, como é que você modelaria um fígado, por exemplo? Porque como é que você fala, a rigidez do fígado é essa, o amortecimento dele é esse? Cara, é por isso que, assim, tem alguns trabalhos que eles são legais para essa área de interação. Tem esse trabalho aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aquele rapidão. É um trabalho de 2002. Bom, eu não vou achar aqui. Bom, ele está em algum lugar dos meus arquivos aqui, mas é o seguinte. Você tem o tal do modelo Kelvin-Voigt, né? Você já ouviu falar? Não, isso não. É uma maneira de você modelar o ambiente. É o modelo que ele usa no paper que a gente acabou de ler. Você modela o ambiente como uma mola e um amortecedor linear. Só que isso só vale para ambientes rígidos, com deformações pequenas e baixas. Se não, você tem um outro modelo que chama Hunt-Crossley. Entendeu? Você já ouviu falar. Exato, porque daí o que ele fala? Que a tua mola, não sei se vocês estão enxergando, mas ele fala que a tua mola, ela é não linear, veja que é kx elevado a beta, e o teu amortecimento ele não depende só da velocidade, ele depende da posição também. E aí a tua dificuldade é encontrar esses parâmetros novos, né? Que você... Tem vários modelos, né?
Esse daqui é o modelo de bacana. Maxwell, enfim. Pode falar. Não, no fim das contas, eles só mudam os parâmetros, adicionam maior complexidade, deixam não linear. Isso, exatamente. Tem bastante coisa nessa direção, cara. E é uma área bem legal, assim, porque ela ensina bastante pra gente como lidar, cara, com esse problema. É esse aqui o trabalho que eu queria mostrar. Ó. Tá vendo? Ó? Revisão da literatura de dinâmica de modelagem do contato, da dinâmica do contato. E aí ele passa porque qual que é o primeiro contato que todo mundo aprende no ensino médio? Choque inelástico, né? Então ele vai falar de coeficiente de restituição, quanto que você usa, quanto que você não usa. Ele faz essas modelagens. Só que choque é quando você tem uma velocidade muito alta num ambiente que não vai absorver. Normalmente, em controle de interação, você vai ter que ter os chamados modelos contínuos, que ele chama aqui, né? E aí aqui embaixo, lá no finalzinho, ele começa a falar dos... Aqui, ó. Então esse daqui é o primeiro, que é o Spring Dashpot, que é o de Kelvin Voigt. Aí depois ele fala do modelo de Hertz, que você só assume uma mola não linear. E depois ele vai falando dos modelos de... Esse aqui é outro pepino, que é o de Friction. Enfim, tem várias coisas aí. É isso. Muitos pepinos. Enfim. Mais alguma pergunta? Discussão? Eu tinha grifado alguma coisa assim. Uma pergunta burra, na verdade. Você tem lá o lugar das raízes, né? Será que eu vou mostrar se eu vou apresentar? Mostra aí. Vamos ver. Deu certo. Tá mostrando. Você tem lá o lugar das raízes, né? Se você fizer uma análise geométrica, assim, talvez uma análise bem superficial, talvez completamente equivocada, esses polos, eles são estáveis porque eles são zero no qual eles morrem, né? Então, por exemplo, cadê minha canetinha? Pronto. Esse polo morre nesse, né? Esse polo morre no infinito, esse morre nesse, esse morre nesse. Aí eu penso, se eu adicionar dois polos aqui para matar dois zeros aqui para matar esses polos, será que eu não consigo deformar o lugar das raízes de forma a aniquilar essa instabilidade? Mas acho Consegue. Que colocar consigo? Não, a primeira, não só colocar zeros, é porque se você colocar, bom, você pode adicionar zeros aí, mas você vai adicionar uma outra dinâmica também, né? Sempre colocar zero, você acaba meio que tirando um pouco do desempenho do teu sistema, dependendo do que você quer, né? Então, assim, esse controlador, por que ele não fez um controlador que não era só proporcional, mas era proporcional derivativo, por exemplo? Isso pode ser uma maneira de você diminuir, porque se você está vendo a derivada da força, se a derivada é muito grande, pode ser uma coisa interessante, né? Esses caras vão acabar aparecendo lá em cima, de uma maneira ou de outra. Que eu não sei se nessa época eles tinham ferramenta para ter uma medição da derivada da força com o ruído, né? Porque medição de força tinha. Cara, eu li um trabalho, eu tava relendo um trabalho de 94 esses dias, por conta que ele faz estimativa da rigidez do ambiente, é uma coisa que eu queria trabalhar de novo. E, cara, ele fechava a malha a 1 kHz. Jesus. Em 94, e o meu robô não fecha a malha em 1 kHz. Entende? Então é lógico que o meu robô é um robô industrial, robusto, validado, tudo isso. Só por curiosidade, Gustavo, ele fecha a malha em qual frequência? Nesse trabalho que a gente está... Não, o Cuca, eu tô dizendo lá no laboratório. 83 Hz. 83? Caramba. Por exemplo, esse é a frequência que o controlador da Cuca funciona, né? O IVA, os modelos mais novos, eles têm... quer dizer, eu até consigo fechar em 4 desse. Só que
como é um modelo meio antigo, ele não tem, assim, digamos, uma biblioteca extensa de como controlar ele. É um negócio meio complexo, né? Então eu nunca fui para esse lado. Mas os robôs mais novos, eles deixam fechar até 1 kHz também, no controle já. Entendi. Não é ruim, não. Eu sei que, pelo que o Calanquinha estava falando, esse negócio de fechar na força de 1 kHz estava atrelado também a... Ele conseguia fechar a malha de corrente a 1 kHz, né? Não, ele fecha até mais rápido, cara. Eu acho que ele fecha 2 ou 3 ou 5, uma coisa assim. Porque... Se ele conseguisse fechar a partir de 1, você conseguia também a fechar na força. Tá, entendi. Porque, assim, por exemplo, o teu sensor, veja, o teu sensor, ele é um sinal elétrico que ele vai estar sempre disponível para você. Então, a velocidade que você conseguir fechar, quase que praticamente você vai ter acesso a ele. Lógico que, por exemplo, um extensômetro, ele depende da deformação de outro elemento que não vai ter uma frequência infinita, né, de funcionamento real. Agora, por exemplo, se a gente está falando da dinâmica de um motor, por exemplo, motor elétrico, qual que é a frequência de corte de um motor elétrico? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente não sabe responder agora, talvez, não sei, né? Precisaria fazer uma modelagenzinha e dar uma olhada. Mas o que acontece? Se você começa a colocar a atuação tão rápido que nem o teu sistema elétrico vai responder. Imagina você colocar um valor diferente de tensão a cada 1 milissegundo. Sim. O teu sistema dinâmico não segue esse cara. Exato, o teu software vai embora, né? Você tem que ver onde está o gargalo, né? No fim das contas, é aquilo que vai te limitar. Exato, qual é o cara que tem a largura de banda menor. Sim. Entendeu? Eu estava vendo isso na hora de fazer incorporação em realidade virtual, né? Tipo, o sensor, incorporação seria basicamente... Vocês estão me vendo? Sim. Eu tô. Por exemplo, eu mexo o braço no mundo real, uma frequência muito baixa, né? E o meu avatar vai mexer o braço no mundo real, né? Ou no mundo virtual. O sensor, ele consegue pegar os encoders, eu acho que ele consegue até 1 kHz. Só que acho que a visão humana só pega no máximo 60, né? Alguma coisa nessa ordem de grandeza. Aí eu achei bacana, porque o meu gargalo fosse a percepção humana, né? A visão humana. Como que ele conseguia ver. Porque se tivesse um ajuste muito fino ali, o ser humano, ele tanto faz quanto fez. O Ícaro, nessa pegada, velho, eu vi um paper do Hogan, eu tive a oportunidade de ver essa apresentação do aluno dele na conferência lá. Foi no Iris de 2017, depois se quiser procurar. Cara, eles fizeram um paper no Iris. Iris, 2017. Do Hogan. Cara, eles fizeram um trabalho que era de você tentar identificar a impedância do braço pela visão. Se uma pessoa, olhando a velocidade que um braço movimenta, se ela acha que aquele braço é mais rígido ou menos rígido. Bacana. Cara, muito legal. Eu li aquele paper dele ele fala que o modelo interno muda, né? Com base na força, ele meio que se adapta. O paper é bacana também. Ele dá uma visão do ponto de vista mecânico para algo que é biológico, né? Biológico, Sistemas biológicos são complexos, cara, muito complexos. que mais eu faço? Esqueci. Tá, não é nada importante. Enfim. Bom, galera, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se para quem não é da área, se ajudou a entender alguma coisa, se não foi muito útil. Eu acho que foi bem útil, sim. Acho que foi interessante. Eu gostei também. Não acharam muito específico? Ele é um paper fácil. Ele é um paper fácil de entender. Ele exige controle clássico a princípio só de ferramenta matemática, né? Então. Sim. Controle e modelagem, né? Uhum. Legal. Beleza. Para a semana que vem, qual que é? É o do Kalman, né? Do Kalman. Deixa eu ver. Propostas. O quê?
É o primeiro paper do Kalman, 1960. Tá cheio de queimado. Tá, depois se Vai ser puder... próxima semana mesmo, né? Olha, por mim pode ser. Não sei por Não, vocês. beleza, tranquilo. Depois só puder mandar lá certinho no grupo, com o paper e tal, fica um negócio legal. Não, beleza, vou mandar. Inclusive, eu vou mandar uma versão que eu tenho, porque o paper é tão queridinho assim na comunidade, que teve uns caras que eles meio que retipografaram ele em LaTeX moderno, e aí tem uma versão dele como se tivesse, tipo, saído ano passado, sabe? Ô, louco. Sem Aí ser sim, escaneada, tipo, os caras meio que remasterizaram o paper. botei fé. Hein? Só um outro comentário off-topic, assim, diverge... É uma sessão off-topic mesmo, assim, mas tem a ver um pouco com robótica. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu comecei a assistir essa semana, e aí eu fiquei meio viciado, uma série que chama Westworld. Ah, pronto. Que foi? Você assistiu? Westworld? Eu vi, acho que metade da primeira temporada só. Cara, achei bem da hora. Qual que é a série? Westworld. O nome, é uma série que ela é baseada num filme de ficção científica, assim, dos anos 70. Mas a Você viu premissa o filme, da... Caju? Oi? Desculpa? Você viu o filme? Não vi. Você já viu? É muito engraçado. Nossa, Porque são efeitos meio antiquados, assim, é bem bacana. Sim. Vai dar uma risada. Tipo, essa série, ela me lembra meio a pegada Blade Runner, assim, que você tem robôs, androides, assim, tão realistas que você começa a entrar naquele limiar ético do que é que caracteriza um robô e uma pessoa, tá ligado? Mas assim, a premissa da série é que os caras fizeram meio que uma Disney, um parque de diversão assim, que a atração do parque... cara. É, bem da hora. Aí a atração, por isso que o nome é Westworld, é tipo assim, é um parque que ele simula o Velho Oeste, tipo, terra sem lei, assim. E aí as pessoas meio que entram nesse parque e os robôs... Mas o que tipo assim, como é uma terra sem lei, você pode matar os robôs, tipo, roubar, você decide a missão que você vai querer fazer como se fosse um jogo, tá ligado? E aí os robôs, no final do dia, os caras meio que coletam as carcaças dos robôs lá, levam pra oficina lá pra remanufaturar e apagam a memória dos robôs pra eles esquecerem, né? As coisas lá. Só que entra nesses conflitos éticos, assim, né? Porque, tipo, você fala assim, porra, os visitantes dos parques são selvagens, né, velho? Eles estão indo pro parque lá, basicamente, pra satisfazer o desejo deles de, tipo, tocar o terror, assim, né? E aí você fala, os robôs, eles não são pessoas lá, então, beleza, eles também não vão lembrar. Só que os robôs começam, tipo, a ter uns bugs, assim, que eles têm um pouquinho de memória, sabe? Algumas eles coisas... começam a reagir, né? Eles começam a reagir, começam a sentir medo, tá ligado? E aí Muito você bom. começa a ficar meio nessa, tipo, discussão ética, assim. É interessante. Tipo, e ele solta Legal. umas viagens, assim, o Gustavo voltou, o Gustavo tinha caído. Opa, e aí, Gustavo? Porque você tinha caído. Não, então, mas aí é bem interessante isso aí. Recomendo. Lembro que não tem só Velho Oeste, tem também os outros cenários, né? Então, é que eu não cheguei nessa parte ainda. Não lembro agora se eu tô criando essa memória, se eu vi no filme. Não, na série vai aparecendo filme tem. depois os outros... Não tem no Não, é Netflix. da HBO. É da HBO. Só que parece que vai entrar na Amazon Prime. Tá pra entrar. Interessante. Mas até o presente momento eu tô baixando. As séries da HBO são sempre muito boas, né? São. É como o Christopher Nolan, né? Que ele fala assim, eu acho fácil fazer um filme foda. Inclusive, o cara que é produtor dessa série, eu acho que é irmão do Christopher Nolan. O Jonathan tá Uau. Bom, galera, é só isso. Meu comentário off-topic aí. Podia ter uma sessão do Haas lá, tipo, Haas cultural. Ah, é verdade. Anotado. Mandar lá coisas, tipo, como se fosse, sei lá,
Coisas meio off-topic que tenham a ver com robótica, sei lá, filme, série, alguma coisa Vocês já assim. viram o Ex Machina, o filme? Cara, não é um que tem uma não. ilha? Não sei. Não. É, É que o é, que Tipo, tem teste de Turing, assim, pra, tipo... tô ligado, que tem uns robôs assim, que é uma menina lá, que aí tem um Isso milionário. mesmo. Eu já assisti, Isso muito bom mesmo. esse filme, velho. Sim, É muito bom. é muito bom. Muito bom. Blade Runner também, clássico, né? É, com certeza. Eu acho da Eu hora que nunca o vi, é Blade... bom. É É bom. legal. Tem nome de filme da Disney, Blade Runner. Sim. Cara, mas um que eu acho interessante é que o Blade Runner ele tem o próprio teste de Turing, né? Aquele teste, Pois não é. sei o que, Voight lá. É verdade. É. Bem louco. Bom, Bom, é isso, galera. falou Eu aí, gente. vou. Falou, até mais. Ah, pessoal. Até semana que vem, falou.